Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a esta casa bendita que nos acolhe. E hoje, tema proposto da noite é a gente falar um pouco sobre o equilíbrio em nossas vidas que tem a espiritualidade e a matéria. Um descuido nosso que a gente dá e pouco a pouco nós vamos percebendo isso, que há um desequilíbrio. E, infelizmente a gente percebe quando dói, quando machuca, né? Esse apego desmedido que nós temos à matéria. A gente fala assim, tá, mas eu não sou apegado à matéria. Arranha o carro para ver. Ou, de repente, nasce uma espinha, uma véspera de casamento que a gente precisa ir tá mais ou menos aí para ver. A gente fica meio biruta, né? Mas eu quero acender a luz do real valor que nós damos à matéria. Isso no geral, tá? Não só a matéria no ter. Mesmo porque a gente precisa. Vamos ser hipócrita também, falar, vou vender tudo, vou virar um malucão aí, um hippie. Não, a gente precisa da matéria para evoluir. Matéria ela tem o poder de despertar na gente muita coisa boa, assim como também muita coisa não muito legal. Mas, né, o real valor que nós damos à matéria que a gente tem e à matéria que a gente é, né? Porque quando a gente fala de matéria e espiritualidade, lá no capítulo 16 do Evangelho, né? Servir a Deus e a Mamon, logo no primeiro item diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podereis servir a Deus e às riquezas. Isso é, qual o real valor que nós damos a Deus e qual o real valor que nós damos às riquezas? Não vou dizer riqueza, mas a matéria. Será que a gente sabe diferenciar? Na real, será que a gente sabe diferenciar? Por que eu falo isso? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Tá. Mas Deus, que a gente procura para se elevar, que a gente procura quando dói, que a gente, enfim, a gente está sempre buscando a utopia divina, né? Só que quantas e quantas vezes a gente não dá esse papel à matéria? Quantas e quantas vezes a gente não deixa que a matéria dita o nosso humor? Que a matéria dita as nossas relações, seja lá com quem for, da forma como for? Então, se a gente for pôr na balança, de verdade, muitos de nós, eu tô falando de mim, tá? Só pra, às vezes falar, tá apontando dedo. Não tô falando de mim. Quantas e quantas vezes na minha vida eu não coloquei a matéria como Deus na minha vida? Sendo que Deus estava lá, olhando e falando, bonito, hein? Mas deixa que quando ele dói, ele volta. Não tô aqui pregando, tá? Que é pecado a gente ser alguém ou a gente ter alguém, mas se rolar um equilíbrio aí é bom, né? A gente entender que o Deus da riqueza, por mais que a gente ainda deixe que ele dita o nosso humor, dita os nossos passos, dita o que a gente deve ou não fazer, sabe? Poxa, é transitório. É transitório. Carro que eu bati, né? O cabelo que eu cortei, enfim, não importa, isso é transitório, gente. Eu, quando fiz o curso do primeiro ano de educação mediúnica, nem sei quanto tempo faz, enfim. Eu lembro que o Mauro falou para mim assim:
Somos espíritos. Isso marcou, cara, de um jeito em mim, e é verdade. Se a gente lembrar todos os dias, nós somos espíritos, a gente vai dar outro rumo, sabe, para a vida. Ainda não, mas a gente vai dar outro rumo, primeiramente no que a gente sente em relação a nós, em relação ao que temos, em relação ao que somos. Mesmo porque o laço mais poderoso que liga o homem à terra é a matéria. Essa matéria, que muitas vezes é imperfeita, mas é o que nós temos. Quando a gente se aprofunda um pouco mais na religião do Espiritismo, a gente entende que imperfeições muitas vezes são as nossas bênçãos. E ao contrário também, o que parece ser riqueza, o que parece ser uma coisa fantástica, é algo que está me estacionando na minha etapa evolutiva, vamos colocar assim. Vivo dizendo isso, gente. Deus não acordou com o pé esquerdo um dia e falou assim, hoje eu vou pôr fulano, ciclano para sofrer. Não foi nada. Foi nada. Nos ama incondicionalmente, se nos colocou aqui com o que temos ou como o somos, poxa, agradecemos. Você vê como a matéria é muito mais do que aquilo que a gente sonha, almeja e passa por cima dos outros para ter? Não, gente. É algo mais sutil na vida da gente, sabe? É o laço mais poderoso que segura a gente aqui na Terra. É uma bênção, mas também tem aquela linha tênue da perdição, né? Porque é um motivo de cobiça. Tanto do que possuímos, quanto do que a gente ainda quer possuir. Genésio acabou de falar aqui. A religião ela foi feita daquela porta para fora. Porque daquela porta para dentro é muito gostoso. Fala a verdade. Aquela porta para dentro são muitos abraços, sabe? A gente, poxa, o ambiente está propício a isso. Mas da porta para fora nem sempre. Da porta para fora, a selva de pedra aí é onde nos pega. É onde a gente tem que realmente entender o papel de Deus nas nossas vidas. É onde a gente realmente tem que entender o real sentido que eu dou para Deus, que está dentro de mim, daquela igreja que mora aqui dentro de mim, e o papel que eu dou para as coisas transitórias. Ou eu só sou cristão, só sou Deus às terças à tarde, ou aos domingos de manhã, aos domingos à noite, quando eu estou na casa do Senhor. Pesado? É, mas necessário pensar assim. Necessário pensar quantas e quantas vezes, nesta linda oportunidade de evolução chamada encarnação, eu não fico patinando, espiritualmente falando, pela cobiça daquilo que vai ficar. Fico patinando em tentar ser fisicamente aquilo que vai alimentar a Terra daqui a um tempo. Há a necessidade de nós vencermos este orgulho que ainda faz com que olhamos a matéria de uma forma, sabe, como se ela fosse tudo. Lembrando, somos espíritos. Então vou viver sem a matéria. Não é isso, mas, poxa, é equilíbrio. Equilíbrio. A experiência terrena é tão perto, passa tão rápido. O espírito é eterno. Vive aí, vida toda, mais 6 meses ainda para frente, a gente vai se apegar a 50, 70, 80 anos. Porque eu não fiz, porque eu não tive, porque eu queria ter. Graças a Deus temos o eu quero ter, porque eu preciso. Porque isso move o mundo. Senão o mundo pararia, né? Faz com que evoluímos. E no quesito evolução, a caminhada é longa, tá? Só que quem define a nossa caminhada? Somos nós. Repito, até quando vamos ficar terceirizando a culpa daquilo que só a gente tem controle? Esse negócio de, foi o capiroto que fez. Não, gente. Somos nós que temos controle das nossas emoções, das nossas vontades, do eu quero ser, eu quero ter. Isso tudo é nosso.
Agora, se nós damos asas aos nossos instintos, muitas vezes aqueles mais primitivos, poxa, para que ficar terceirizando a culpa? Por que não ficar deixando esse comodismo de lado e se olhar realmente como um cristão, independentemente da religião, tá? Hoje nós estamos sobre a bandeira do Espiritismo. Mas antes de uma religião, há muito amor por aí. Muito amor, antes da matéria. Então o convite hoje é esse, é o real ajuste, né? O ajuste é o real valor do que a riqueza material se faz necessário nas nossas vidas. Sobre a riqueza, sabe? Poxa, aquela que eu olho e falo, meu, passo por cima de quem for para ter. Quem trabalha na indústria sabe como é que é. Ou aquela coisa que a gente olha pra gente e nunca tá bom. Mas e espiritualmente, gente? E espiritualmente? A gente passa uma vida se pegando de tapa aí por algo que é perecível. Compensa. Na boa. Compensa. Compensa a gente deixar de falar com familiares. Compensa a gente perder amizades por aquilo que vai ficar aqui. Quando a gente entra em atrito com a família, por qualquer coisa que seja, ou com um amigo, enfim, que dá aquelas brigas feias mesmo, que ninguém quer se falar mais e fica aí durante anos. Olha pro espelho e pergunta, vale a pena? Esse sou eu, de verdade. Esse que pensou, que falou o que falou, que não levou o desaforo para casa, esse sou eu. Esse só aquele a quem um dia, sabe, ajoelhou no altar de uma igreja, ou aquele que pediu bênção para o pai e para a mãe, esse realmente sou eu. Né? Eu fico pensando, se a gente corresse atrás de ser melhor, igual a gente corre atrás de ter alguma coisa. Eu fico pensando se na planilha da nossa vida, que a gente coloca lá os nossos gastos, sabe? Esse ano eu vou economizar nisso para ter isso, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou perder tantos quilos. Eu fico imaginando espiritualmente, se a gente tivesse a mesma incumbência, se espiritualmente a gente corresse atrás com a mesma garra, com o mesmo fervor. Tenho quase certeza que o mundo seria um pouco melhor. Porque cá entre nós, a gente liga a internet aí, eu ligo o Jornal do Mundo Cão, da TN, etc. Rola um grande desequilíbrio. E creio que já passamos do momento de parar de terceirizar a culpa no país, do fulano, do ciclano, do biruta, não. E a gente assumir a responsabilidade. Rola um desequilíbrio, mas e aqui está equilibrado? Como é que eu posso querer cobrar de um representante de um país que ele faça ou não? Como é que eu posso querer cobrar de um familiar que me falou aquilo ou não? Como é que eu posso querer cobrar do meu patrão, do meu amigo que me dá ranço? Se aqui está desequilibrado, gente. Vivo dizendo, nós temos a religião em si, o cristianismo, o amor nos dá a linda oportunidade de sermos um ponto de luz onde quer que seja. A igreja, ela existe dentro de cada um de nós, sabe? Muita gente aí passa por cima de quem for para ter alguma coisa. Ou a gente mesmo sonha em ter, admira, eu quero ganhar na Mega Sena, mas será que eu estaria preparado para ganhar na Mega Sena? Vou falar por mim, tá? Uma encarnação perdida. Certamente. Certamente. Hoje o que faz ser quem eu sou é os perrengues que eu passo. Aliás, retificando o que eu falei. O que faz o que eu sou é os perrengues que eu me meto. Ué, não posso terceirizar a culpa. Eu faço as caquinhas, eu tenho que resolver. Agora, se eu tivesse uma vida de facilidades, certamente seria uma encarnação perdida, porque eu tenho certeza que eu não estou pronto para lidar com isso. Assim como aqueles camaradas lá da Serra Pelada, os caras ganharam. Tem uns caboclos lá que bamburraram, né?
Ganharam ouro pra caramba, ficaram milionários do dia pra noite. Teve uns camaradas que gastou em um ano. Milhões em um ano. Porque não estava preparado. Agora, quem dirá numa encarnação? Então a gente tem que ficar muito esperto no que a gente deseja. Espiritualmente falando, poxa, fica muito esperto em quem somos, sabe? Porque para despertar na gente o orgulho, a ira, sabe, a avareza, é rápido. Isso inconscientemente, tá bom? Isso fruto dos nossos instintos, porque ainda somos meramente instintivos. Não estou apontando o dedo para ninguém, nem falando que todo mundo é pecador, não. Estamos encarnados para isso, gente. Deus nos deu essa oportunidade para isso. Para a gente poder ir aparando essas arestas. Para a gente poder olhar no espelho e ver realmente quem eu sou. Não careca, não, aqui dentro. E muitas vezes o espelho não é aquele vidro que me reflete, não. Espelho das nossas vidas são o que os nossos amigos e os nossos são conosco. Ah, mas fulano é falso, fulano é do ranço, fulano então é melhor eu olhar para mim mesmo. Então é melhor eu olhar para mim mesmo. Poxa, mas aquele foi ignorante, poxa, eu não falo com ele. Então é melhor eu olhar para mim mesmo, porque esse é o espelho da minha vida, o verdadeiro espelho da minha vida. Esses são o reflexo das minhas atitudes, o reflexo das minhas invigilâncias, porque ao invés de eu estar preocupado espiritualmente em quem eu sou, eu estou preocupado fisicamente no que eu tenho. E nem sempre isso é bacana, sabe? E o desejo maluco que a gente tem pro material, sabe? Ele vai destruindo aos poucos as nossas faculdades afetivas. Por isso que a religião, ela nos traz essa nuance de ame mais, abrace mais, aceite e peça mais desculpas, de repente. São coisas que dinheiro nenhum compra. E isso aí é onde está a verdadeira riqueza do ser humano, sabe? Parar um pouco de tentar alimentar o nosso lado fútil e egoísta com conversas e discussões desnecessárias. Sendo que tem muito irmão que precisa apenas do nosso sorriso sincero. Muito irmão que precisa apenas daquele choque anímico, que quando estamos bem, fala, nossa, só a presença daquele fulano me dá uma grandeza. Aquele fulano pode ser a gente. Basta a gente querer. Acho que a melhor definição de pecado é desequilíbrio. Isso é, o pecado mora nos excessos. Então cabe nós olharmos aonde nós estamos aí desequilibrando. Ah, mas eu não estou. Então está encarnado por quê? Se Deus deu essa linda oportunidade que é estarmos aqui aguentando uns aos outros, poxa. Por que não olhar com mais carinho, deixar um pouco, né, o orgulho de lado, levantar o tapete da moral e ver o que a gente anda escondendo lá de baixo? Porque quando a gente desencarnar vai vir tudo à tona. Falei, e aí? Resolveu? Não, parabéns, volta lá e faz de novo. Né? A gente critica, né? Alguns irmãos e até de outras religiões e alguns irmãos até espírita por serem fanáticos religiosos. Quantas e quantas vezes nós não somos fanáticos materialistas? Só que o nosso ego e o nosso orgulho acha que está tudo bem. O mundo é dos espertos, né? Convido a todos a dar um pulinho no Livro dos Espíritos, passar lá na lei do progresso, né? A gente entende melhor o porquê essa diferença de rico e de pobre. Por que há necessidade dessa diferença?
ser rico a gente aprende muita coisa e ser pobre também, mas afinal o que é riqueza e o que é pobreza? Afinal, tudo que eu tenho me torna rico ou tudo que eu sou me torna rico? A gente precisa aprender um pouco, precisa se pegar um pouco mais nisso, sabe? A dar um real valor. Ah, mas eu não gosto de fulano porque fulano é rico, é milionário. Ah, tá bom. Ele que vai, a porta estreita é dele, ele que vai responder por aquilo. Ele é um xarope por ser milionário e rico. É, mas está lá estimulando grandes trabalhos, estimulando pesquisas. Porque o dinheiro disso não nasce do vento. Você vê como necessita dessa diferença? Sabe? Quem aqui nunca se perguntou por que Deus não distribui igualmente a riqueza para todo mundo? Por que Deus não distribui igualmente terra para todo mundo? Eu ando de moto pelo mundão aí. E uma vez eu fui numa vila fantasma em Minas, ficava na ponta do morro assim. Ah, mora ninguém lá. Tem uma história no lugar, mas enfim, não é o caso. Eu sentei na ponta de uma pedra que eu via Minas inteirinha. Inteirinho não, que Minas é grande, comprido pra caramba, mas boa parte do norte de Minas eu via assim, ó, sem uma casa. Só eu, Deus ali, a estrada ficando pequena. Eu fiquei me perguntando, né? Tanta gente brigando por terra e olha quanta terra aqui. Por que não é distribuído igualmente? Acho que justamente porque a gente não é igualmente preparado para lidar com aquilo. Não somos. Eu conheço um camarada que mega inteligente, que mora na rua, que você conversa com o cara, você fala, meu, esse cara era para estar rico, pela inteligência, o jeito de falar, sabe, cativa. Mas aquele camarada com 10 reais no bolso, ele vira outra pessoa. Com 10 reais no bolso, ele passa por cima de você. Então, o que é riqueza? Para ele, a maior riqueza da vida dele é não ter nada morando na rua, porque ali sim, ele está mostrando quem ele é. Ali sim, ele desenvolveu a humildade, a paciência, sabe? O saber conversar. Porque quando ele tem dinheiro, ele é outra pessoa. Então, para aquele cidadão, a riqueza é do jeito que ele é, aonde ele está. Sabe? Então, Deus ele não distribui igualmente, porque igualmente a gente não tem a mesma capacidade de saber lidar. Né? A gente não tem a mesma desenvoltura. Né? Eu falei do meu caso porque eu sou gastadeiro. Às vezes sobra 50 reais lá, rapaz, é o tal de Shopee, disso, daquilo, e essas noites que a gente não dorme direito, sabe? Depois começa a chegar os pacotes lá na oficina, eu não entendo por quê. Pergunto se eu uso alguma coisa, eu não uso nada, não sei nem porque eu compro aqueles negócios, mas enfim. Não estou preparado, sabe? Se eu falo de 50 reais, mas e às vezes aquilo que tira a gente do nosso centro, sabe? Aquilo que faz com que a gente esqueça o motivo ao qual estamos aqui, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que é inverter a ordem, mas é isso daí, né? A gente vem, gente, de acordo com a necessidade moral de aprendizado. Não importa, de verdade, se é rico, se é pobre, se é cabelo liso, se é cabelo tonhonhon, não importa, se é careca, não importa. A gente vem de acordo com o que a gente precisa, do que a gente necessita. E, no momento, necessitamos de nós mesmos. Ou vocês acham que Deus, de repente, vai de madrugada bater na porta da tua casa e falar, pronto, cheguei. Não, gente. Deus está aqui, ó, dentro de cada um. Deus está fincado nessa matéria aqui. Ah, mas por que eu não vejo? Ué, se as oportunidades que eu tenho de boas conversas, de bons livros, de boa música, eu fico discutindo Big Brother, eu vou ver Deus como? É real, sabe? Então a gente precisa mesmo dar muita atenção a isso, sabe? Muita atenção a como estamos evoluindo com a matéria e como estamos evoluindo na matéria.
dia após dia, nós temos lindas oportunidades do exercício do despreendimento. Mas o despreendimento que eu falo não é vou dar tudo aos pobres, vou virar um malucão. Não, gente, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Despreendimento que eu falo é a gente entender, a gente saber frutificar. Vamos colocar assim. Tem lá a parábola dos talentos, que Deus dá os talentos de acordo com que cada um, né, que a gente pode frutificar. Então, hoje, certamente, o meu talento não é saber lidar com dinheiro. Mas o meu talento, de repente, é poder dar um abraço. O meu talento hoje pode ser escutar melhor alguém, dar bons conselhos, eu não sei. Vai de cada um, sabe? Então, quando a gente fala de despreendimentos materiais, não quer dizer dar tudo aos pobres e vai viver que nem um hippie maluco, não. Aprenda a lidar com a matéria, que ela tem muito a te ensinar e ela tem muito a fazer com que você evolua, sabe? Quais riquezas que eu tenho hoje? Financeiras, morais, cada um sabe de si. Às vezes a pessoa ela é tão boa de argumentos, às vezes a pessoa é tão boa de ouvidos, tão boa do silêncio, do abraço, mas fica presa no eu quero, no eu não tenho, no fulano tem, porque a televisão do fulano, e esquece que tem um ouro aqui dentro que pode estar doando aí. Esquece que tem uma reserva infinita de bondade, de amor, de caridade, e se apega a um cabelo que eu não tenho porque eu queria ter, porque... Gente, repetindo, Deus está aqui, ó, e exige muita compreensão de si mesmo, exige muita reforma íntima para que a gente entenda o que realmente Deus é dentro de nós. Hoje na bandeira do Espiritismo, ontem na bandeira do Evangélico, amanhã na bandeira do Católico, não importa, de verdade. Porque somos capazes de sermos melhores sempre, sabe? E a gente, repetindo, deixa eu levantar um pouco a voz por causa da chuva. Repetindo, a gente tem que ficar muito atento no que a gente deseja. Porque como eu disse, Deus não dá. Às vezes a gente vê, que nem eu falei do camarada, né, que mora na rua, que é um baita cara inteligente, mas ele não pode. Nesse caso, a matéria é como um bisturi. Na mão da pessoa certa salva a vida. Na mão da pessoa errada destrói. Então a gente tem que ficar muito atento no que a gente deseja, sabe? Tem que ficar muito atento no que nos faz feliz. Porque hoje, o que me faria feliz? Ter um motão, viajar? Ou poder abraçar alguém que realmente necessita? Ou poder abrir mão de uma viagem que eu poderia estar fazendo que eu amo, para ficar do lado de um amigo que caiu de moto, tá lá com os 2 braços quebrados lá. Entendeu como a gente é rico em pequenas coisas? E às vezes não se liga, sabe? Vê o que é felicidade. Rola a história de Gandhi, que ele estava no aeroporto olhando uma vitrine, né? Tinha lá um colar bem bonito e Gandhi ficou rindo lá. Aí uma pessoa reconheceu, falou, nossa, Gandhi tal, sou seu fã. Aí ele viu, olhou o colar, olhou o Gandhi, você gostou? Eu compro para você. Aí Gandhi olhou para ele rindo e falou, não, mas eu não estou rindo porque eu gostei. Eu estou rindo porque eu sinto que eu não preciso disso para ser feliz. Olha o quão nobre é isso. Não estou pregando, não tenha. Tenha, porque aquele colar certamente gerou emprego para alguém. Tenha. Só que é aqui dentro, sabe? Que a gente tem que batalhar o equilíbrio da nossa felicidade. É aqui dentro que a gente tem que entender o real sentido da parábola dos talentos. Aqui dentro que a gente tem que entender qual é a maior riqueza que eu tenho, espiritualmente falando. E eu finalizo esse nosso bate-papo com uma historinha
Robertinho, agora vai inteira, tá? Não vai cortar, não. A historinha que eu contei. Tinha um rei, o cara era muito rico, muito. E todo mundo gostava do cara. E é esquisito isso, né? Um rei rico pra caramba, todo mundo gosta do cara. Ninguém entende isso, porque ou o cara, todo mundo gosta dele, ou ele é rico. Não dá pra ser as duas coisas. Infelizmente. E tinha um jornalista muito conceituado, o jornalista falou, poxa, eu quero entender qual é desse cara. Foi lá, você deu uma entrevista pra você, tá bom. Aí o jornalista começou a falar, eu queria entender como que você é tão rico, financeiramente falando, com posse, com castelo, com tudo, e todo mundo gosta de você. Aí o rei pensou, falou, vou fazer o seguinte, vou lançar um desafio. Você aceita? O cara aceita. Falou, eu vou deixar você conhecer todos os cômodos do meu castelo. Você vai conhecer todas as minhas riquezas. Cara, aceito. Só que tem um porém. Ele acendeu uma tocha e falou, Tó. Você vai com a tocha. Vai um guarda meu com você. Se a tocha apagar, você morre. Ele te mata. Ele riu e falou, você tá brincando. Aí o rei ficou sério e falou, não tô não. Topa. O jornalista já tinha, que nem tipo esse jornalista do Fantástico, já entrevistou o mundo, não tem quem mais entrevistar, aceitou. E foi. Rodou o castelo inteiro. Ele chegou com a tocha, voltou pro rei com a tocha, já em brasa, mas ainda acesa. Esbaforido pra caramba, sabe? Todo suado, todo cansado. O rei falou, olha, conseguiu, a tocha não apagou. Você correu todos os cômodos? Ele falou, corri. Viu minhas riquezas? Ele não. Por quê? Ele falou, então, aí que tá. Eu estava mais preocupado em manter a tocha acesa e não morrer do que olhar para as suas riquezas. Aí o rei falou, então você entendeu o meu segredo. Eu não entendi nada. Ele falou, entendeu? Porque eu tenho as minhas riquezas. Só que a minha preocupação é não deixar que a chama divina aqui dentro se apague. Porque o dia que a chama divina aqui dentro se apagar, as minhas riquezas me matam. Então esse é o real sentido da vida. É entender que, independentemente se a gente tem problema psicológico, financeiro, físico, não importa. A gente tem a chama divina aqui dentro de nós. E a nossa maior preocupação é não deixar ela apagar. Porque o dia que, mesmo que seja uma brasinha pequenininha, o amor apagar, aí sim, o desequilíbrio da matéria nos engole. Então, hashtag fica a dica, vamos pensar melhor quem somos nós, qual é o nosso papel nesse mundo maluco aí, e a gente poder fazer a diferença, tá? Parar um pouco de se preocupar com o que é trivial e unir as forças, sabe? Da nossa preocupação com o que está aqui dentro. Então, se tiver que pedir desculpa, peça desculpa. Se tiver que aceitar uma desculpa, aceita a desculpa. Porque é isso que a gente vai levar pós-túmulo. Beijo no coração de todo mundo, gente. Muito obrigado e boa chuva daqui a pouco para todo mundo. Obrigado. E eu convido a todos para juntos elevarmos nossa fé, nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais que trabalham nesta casa, nesta seara, e vamos vibrar pelos hospitais da nossa região, mentalizando os enfermos nos leitos da UTI, os que estejam desalentados, desesperados, sem fé ou em extremos sofrimentos. Mentalizemos as mãos de Jesus, abençoando as mãos dos mentores que possam envolver esses irmãos, que possam inspirar os médicos espirituais e os médicos terrenos para o cuidado de cada um desses irmãos em sofrimento. Abençoai-os a todos, Senhor. Pedimos agora, Mestre, por nós mesmos, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa paz.
ilumina nossos passos, nosso caminho, para que possamos seguir as trilhas demarcadas por Jesus, nosso Mestre. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai Criador.